A tabela progressiva do imposto de renda não foi atualizada. Essa é a nossa tabela. Tá valendo desde maio desse ano, tá aqui, ó, a tabela mensal bonitinha. Então não houve nenhum tipo de atualização. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala Duquesa. O Fala Duquesa hoje tá um pouquinho diferente, porque na realidade eu quero falar com você mesmo, que é um feliz recebedor, vamos colocar assim, de mais de R$ 7.350 por mês. É o pessoal que ali a gente deixou meio boiando, porque a gente falou muito sobre a isenção até 5 mil. A gente falou bastante sobre a tributação para quem ganha acima de 50 mil. Mas e todo mundo que está aqui no meu, o que acontece com essas pessoas? Vocês vão pagar mais, vão pagar menos, vocês vão pagar, muda alguma coisa, tem alguma vantagem? É isso que a gente vai ver aqui hoje, porque o que não faltaram foram dúvidas a respeito disso daqui. Quer ver? Vamos colocar algumas na tela. Se a pessoa ganha mais que 5, essa isenção não atinge a parcela até 5 mil dela? Essa pergunta é excelente. Por quê? Porque hoje o imposto de renda aqui no Brasil ele é calculado pela tabela progressiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente paga faixas de acordo com a receita, de acordo com o rendimento que a gente vai recebendo. Então, não, se você ganha hoje 6, 7 mil reais, você não paga 27,5% desse valor. Isso aí é uma confusão que as pessoas fazem assim até de uma maneira muito comum. Não, na realidade ela aplica uma tabela progressiva. Então aquilo que você recebe até 2 mil, depois até 2.800, depois isso, cada um vai ter uma faixa. E é isso que compõe aquele valor que no final você paga. Então não é 27,5% de tudo. Chega naquilo que a gente já falou em alguns programas também, que é a alíquota efetiva, que é quanto você paga de fato. Então vamos lá, mas se isentou até 5 mil reais e hoje a gente tem ali a faixa de isenção até 2 mil, 2 mil e pouco, por que essa isenção até 5 mil não beneficia quem recebe mais de 7.350? Porque essas pessoas vão ser enquadradas em uma outra metodologia. Isso foi criado para resolver esse problema sem precisar atualizar a tabela inteira e com isso, na realidade, se atualizassem a tabela inteira, seria muito mais caro para o governo brasileiro. A renúncia fiscal, o valor que deixaria de ser arrecadado era muito maior, ali para cima de 100 bilhões de reais. Fazendo esse ajuste, esse cálculozinho, que foi muito bem pensado, inclusive, mas fazendo esse ajuste, eles conseguem pegar só quem recebe de fato até 5 mil e depois fazer uma escadinha para quem recebe até 7.350 para suavizar que essas pessoas, a partir de 7.350, continuam na tabela progressiva do mesmo jeito. Então, não foi a tabela progressiva que foi atualizada. Então, não vai ter uma mudança expressiva para quem recebe mais de R$ 7.350. Isso que fica difícil de entender, mas olha aqui, olha que legal. Fizeram uma pergunta para mim. Então, diga aí, qual que é o valor que ele irá pagar no próximo ano se ele receber 8 mil reais por mês? E aí, eu vou fazer a conta lá no cálculo, lá no site da Receita Federal. Dá uma olhadinha aqui. Olha essa simulação de alíquota efetiva. Isso aqui está disponível para vocês fazerem no site da Receita Federal. Aqui eu coloquei um rendimento tributável de 8 mil reais. Não coloquei nenhuma dedução, tá? Normalmente, quem é CLT vai ter ali a dedução, né, da Previdência, vai ter a dedução de dependentes. Mas aqui, para facilitar o nosso cálculo, eu considerei zero. Então, essa pessoa que recebe 8 mil tem zero de dedução de qualquer coisa, a gente vai usar a base de 8 mil reais. E o imposto vai ser esse valor aqui, com uma alíquota efetiva de 16%. Percebam aquilo que eu expliquei, não é 27,5%, ninguém vai pagar 27,5%. Quanto maior a sua base, é óbvio que maior a faixa que está ali na faixa mais alta, de 27,5%, mais a sua alíquota efetiva vai subir. Mas não necessariamente você vai pagar 27,5%. Percebam aqui isso. E esse caso dos 8 mil reais não vai ter mudança nenhuma com esse projeto que foi aprovado. Então, quem recebe 7.350 para cima não vai ter nenhum tipo de mudança. Essa mudança ela é exclusiva para quem recebe até 5 mil reais. Então, até 5 mil reais vai ter essa isenção por força desse cálculo que está ali no projeto de lei que foi para a sanção do presidente. Quem recebe entre 5 e 7.350 vai ter um desconto no imposto de renda devido, que é justamente para suavizar, porque se não existisse esse desconto, a pessoa que ganha R$ 5.500 e estivesse na tabela normal, na tabela progressiva, ela acabaria recebendo menos do que quem ganha R$ 5 mil, então não faria sentido. Eles aplicam esse desconto nessa faixa intermediária para suavizar essa entrada de quem está na tabela progressiva. E quem está na tabela progressiva, nada muda. Recebe acima de R$ 7.350, continuam os mesmos descontos, as mesmas coisas, o mesmo cálculo, nada muda. Então, antes que muita gente confunda, eu estou vendo muito isso em rede social.
A tabela progressiva do imposto de renda não foi atualizada. Essa é a nossa tabela. Ela está valendo desde maio desse ano, tá aqui, ó, a tabela mensal bonitinha. Então, não houve nenhum tipo de atualização. E, inclusive, nem estamos falando de atualizá-la para 2026 ainda. Então, essa é a tabela que está valendo, essa é a tabela que vai continuar valendo. Aqui, sim, você aplica por faixas, olha ali, de 2.400 até 2.600, você vai aplicar 7,5%, você vai dividir como se fossem copinhos. Cada parte da sua renda vai ficar num copinho e ser tributada em uma parcela, em uma alíquota específica. Então, não tivemos atualização da tabela progressiva. Se você recebe R$8.000, nada muda para você. Se você recebe 7, 10 mil reais, até 5 mil reais, não vai ser uma parcela. A parcela que está sujeita aqui à alíquota zero continua sendo de R$2.400. Nada muda para você. Então é importante entender que o nosso imposto de renda agora criou um mecanismo para resolver esse problema da isenção do imposto de renda, mas não atualizou para todo mundo. Para muita gente vai continuar tudo como está. E se você quer entender melhor os 3 principais pontos dessa mudança do imposto de renda, já corre para minha coluna no Estadão, não vou passar raiva sozinha, dessa semana, que lá eu expliquei num vídeo tudo exatamente para vocês o que vai acontecer, o que muda, por que muda, como é que isso foi feito, politicamente quais são os impactos e principalmente se a gente pode estar gestando ali uma bomba fiscal para o futuro. Corre lá no Estadão, confere a coluna completa para você entender exatamente o que vai mudar no seu bolso. E eu te espero toda segunda-feira, 9h30 da manhã, para não passar raiva sozinha e entender todas essas confusões tributárias numa linguagem que você entende, que você vai conseguir saber qual que é o impacto real no seu bolso toda segunda, 9h30 da manhã. E eu espero você. Até lá.